Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, por Derek Prince, capítulo 3, para comissionar ministros. O seguinte propósito da imposição das mãos, que consideraremos agora, está relacionado com o envio de apóstolos de uma igreja local, a igreja local em Antioquia. O exemplo mais claro sobre este aspecto é dado pela igreja local de Antioquia, na Síria, conforme vem descrito em Atos 13, 1-4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa passagem fornece uma grande quantidade de informação interessante sobre a forma como, segundo o Novo Testamento, uma igreja local conduz os seus assuntos. Primeiro que tudo, notamos que nessa igreja de Antioquia estavam presentes e reconhecidos pela igreja dois ministérios espirituais definidos. Esses dois ministérios eram o de profeta e de doutor. Dentro da congregação, 5 homens são conhecidos e mencionados pelo nome como exercendo esses ministérios. Segundo, notamos que os líderes desta congregação não apenas oravam, como também jejuavam. Mais ainda, não só jejuavam individualmente, como também o faziam em grupo. Isto está de acordo com a exortação profética para os últimos dias em Joel 1,14. Santificai em jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. E também em Joel 2,15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Após essas exortações para um jejum unido do povo de Deus, segue-se em Joel 2,28 a promessa do derramamento do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne recebeu seu primeiro cumprimento no dia de Pentecostes e na experiência da igreja primitiva. Agora, uma vez mais, nos nossos dias, um derramamento similar do Espírito Santo sobre toda a carne, mas numa escala ainda maior, está a verificar-se em todo o mundo. A igreja primitiva recebeu a chuva temporã do Espírito Santo, conforme prometido em Joel 2,23. Hoje estamos a experimentar a chuva seródia, como está prometido no mesmo versículo. A promessa do derramamento do Espírito Santo é para nós nesses dias. Logo, tem lógica reconhecer que a exortação ao jejum unido, que surge anteriormente na mesma profecia de Joel, é também para nós. Seria totalmente lógico aplicar a exortação de jejuar a um tempo passado ou futuro e reservar o derramamento do Espírito Santo para o presente. De fato, todo o contexto da profecia de Joel deixa claro que períodos conjuntos de jejum e oração são a principal preparação que o povo de Deus deve fazer, se deseja entrar na posse da plenitude do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme Deus prometeu para esses últimos dias. A esse respeito, a profecia de Joel coloca uma ênfase especial nos líderes do povo de Deus. Joel 14 especifica os anciãos e Joel 2,17 especifica os sacerdotes que ministram ao Senhor. Assim, os líderes espirituais do povo de Deus são chamados a dar um exemplo público nessa questão do jejum. Os líderes da igreja de Antioquia claramente compreenderam desta maneira o assunto, pois a passagem que já lemos em Atos 13:2 declara: servindo eles ao Senhor e jejuando. Paulo e Barnabé são enviados. O resultado da sua espera em Deus com jejum vem relatado no mesmo versículo. Disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Uma recompensa que eles receberam foi o fato de que o Espírito Santo lhes ter falado diretamente e dessa maneira revelado a mente e o propósito de Deus para a extensão da sua obra através deles. A expressão o Espírito Santo disse indica que as palavras seguintes, separai-me Barnabé e Saulo, são mesmo as palavras faladas pelo Espírito Santo.
À luz de outros ensinos do Novo Testamento sobre a operação dos dons do Espírito Santo, é razoável e bíblico supor que o Espírito Santo tenha falado nesta ocasião através de um instrumento humano, quer pelo dom de profecia, quer pelos dons de línguas e interpretação. É importante reparar nas palavras exatas usadas aqui pelo Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O verbo chamei-os está no pretérito perfeito. Isso indica que Deus já havia falado privada e individualmente a Paulo e a Barnabé sobre a obra que ele queria que eles fizessem, antes de falar publicamente sobre eles e a sua obra a todos os líderes da igreja. Assim, as palavras faladas publicamente pelo Espírito Santo ao grupo de líderes foram tanto uma revelação como uma confirmação da chamada que Paulo e Barnabé já haviam recebido direta e privadamente de Deus. Como Paulo e Barnabé foram ambos mencionados pelo nome na manifestação pública do Espírito Santo, é evidente que esta manifestação não foi dada através de nenhum deles, mas através de um dos homens então presentes. Como é que esses homens reagiram à revelação sobrenatural da vontade de Deus? Isso vem descrito no versículo seguinte, Atos 13:13. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Note-se como eles não enviaram imediatamente Paulo e Barnabé para a sua missão indicada por Deus. Primeiro, dedicaram algum tempo à oração e ao jejum. Essa foi a segunda vez que oraram e jejuaram juntos. Através do seu primeiro período de oração e jejum, receberam a revelação especial e sobrenatural do plano de Deus. Depois, no seu segundo período de oração e jejum, é razoável supor que se juntaram a reivindicar, em favor de Paulo e Barnabé, a graça e o poder divinos de que iriam necessitar para cumprirem o plano de Deus. Depois disso, o envio de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia consumou-se por uma ordenança posterior. Os outros líderes da igreja impuseram as mãos em Paulo e Barnabé, que foram assim enviados. No cristianismo contemporâneo, o título geralmente dado aos obreiros cristãos enviados por uma igreja local é missionários. Contudo, a verdadeira palavra usada no Novo Testamento é apóstolos. Isso torna-se evidente se compararmos a fraseologia utilizada em Atos 13:1 com a de Atos 14:4 e 14. Em Atos 13, Paulo e Barnabé são descritos como profetas e doutores. Em Atos 14, são chamados apóstolos. A palavra apóstolo significa literalmente enviado. Assim, esse título foi aplicado a Paulo e Barnabé, depois de terem sido enviados pela igreja de Antioquia. Pela sua origem, a palavra missionário significa enviado. Assim, as palavras apóstolo e missionário têm o mesmo significado original. Contudo, no cristianismo moderno, a palavra missionário é aplicada em muitos casos onde biblicamente não seria utilizada a palavra apóstolo. Por definição, um apóstolo é alguém enviado por autoridade divina para cumprir uma tarefa especial. Muitos cristãos têm a impressão de que os apóstolos do Novo Testamento estavam limitados aos 12 originalmente escolhidos por Jesus na terra. Contudo, um estudo cuidadoso do Novo Testamento não defende este ponto de vista. No capítulo 14 de Atos atrás referido, tanto Paulo como Barnabé são chamados apóstolos e, no entanto, nenhum deles foi escolhido durante o ministério terreno de Jesus. Chegamos à mesma conclusão na comparação entre dois versículos de 1 Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 1:1. São indicados 3 nomes como coautores da epístola: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. Em 1 Tessalonicenses 2:6, esses 3 homens dizem de si mesmos: ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ou seja, todos os 3 são reconhecidos como apóstolos. De fato, um exame reconhecido do Novo Testamento revela que mais de 20 homens são chamados apóstolos. Contudo, ultrapassa o alvo do presente estudo, analisar a plena extensão do ministério apostólico. Regressando ao envio original de Paulo e Barnabé, temos de fazer a seguinte pergunta: com que propósito os outros líderes da igreja lhes impuseram as mãos? Primeiro que tudo,
Esse ato representava o reconhecimento aberto e público pelos líderes da igreja do fato de Deus ter escolhido e chamado Paulo e Barnabé para uma tarefa e ministério especiais. Segundo, pela imposição das mãos em Paulo e Barnabé, os outros líderes da igreja reivindicavam para eles a sabedoria, a graça e o poder espiritual de que necessitariam para o cumprimento bem-sucedido da tarefa de que Deus os incumbira. A esse respeito, o uso da imposição de mãos aqui no Novo Testamento é intimamente paralelo ao incidente já referido no Novo Testamento, quando Moisés, impondo as mãos em Josué, reconheceu dessa maneira publicamente a escolha divina de Josué como líder que devia suceder-lhe e também comunicou a Josué a sabedoria e autoridade espirituais necessárias para essa tarefa indicada por Deus. O resumo deste processo pelo qual Paulo e Barnabé foram escolhidos e enviados pela igreja de Antioquia encontra-se em Atos 13:4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Note-se a frase enviados pelo Espírito Santo. A igreja de Antioquia e os seus líderes foram os instrumentos humanos através de quem Deus revelou e operou a sua vontade de enviar esses dois apóstolos. Mais atrás e por meio desses instrumentos humanos, esteve em operação a sabedoria, o pré-conhecimento e a direção do próprio Espírito Santo. Na análise final, foi ele, o Espírito Santo, o agente executivo da divindade agora presente na terra, o responsável pelo comissionamento e envio destes dois apóstolos. Em todo este processo seguido em Antioquia, encontramos um exemplo perfeito da cooperação divina e humana, Deus e a sua igreja cooperando juntos. Consideremos agora sucintamente qual foi o resultado dessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, em que foram guiados pelo Espírito Santo com oração e jejum e com a ordenança da imposição das mãos. Isso encontra-se registrado em Atos 14, 26 a 27. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Há 3 pontos de interesse a realçar. Primeiro, é-nos dado um relato bíblico e autoritário do propósito que levou os líderes da igreja a imporem as mãos em Paulo e Barnabé. É-nos dito que por essa ordenança, Paulo e Barnabé foram encomendados à graça de Deus para a obra. Assim, este uso da ordenança de imposição das mãos constitui um meio pelo qual os servos de Deus, dados à graça de Deus, para uma obra especial para a qual Deus os chamou. Segundo, temos de observar o resultado do trabalho de Paulo e Barnabé. A Escritura declara que eles completaram a tarefa de que Deus os incumbira. Isso significa que cumpriram plenamente e com sucesso a sua obra sem omissões ou falhas. Alguém disse, Deus capacita a quem chama. Por outras palavras, quando Deus chama alguém para uma tarefa especial, Deus também põe à disposição desse homem os meios e a graça espiritual necessários ao cumprimento completo e bem-sucedido dessa tarefa. Terceiro, devemos notar o impacto do seu ministério sobre os gentios. A Escritura declara, Deus abriu aos gentios a porta da fé. Paulo e Barnabé não bateram a portas fechadas. Onde quer que fossem, viram que Deus tinha ido à sua frente para abrir as portas e preparar os corações. Tal é o poder da oração e do jejum conjunto. Abrir portas que de outra maneira permaneceriam fechadas. O poder assim gerado pela oração e pelo jejum ficou à disposição de Paulo e Barnabé, segundo as necessidades que se lhes apresentavam, através da ordenança da imposição das mãos. A esse respeito, devo acrescentar a minha própria conclusão, baseada na experiência em muitas terras diferentes, a qual, sucintamente, é a seguinte: os resultados do Novo Testamento só podem ser alcançados pelos métodos do Novo Testamento. Escolha de diáconos e anciãos. Falta considerar um outro uso, registrado no Novo Testamento da ordenança da imposição das mãos. Ele é de algum modo similar ao que já examinamos. Voltemos primeiro a Atos 6, 1 a 6. Ora,
Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos ante os apóstolos. E estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Aqui temos um registro da escolha de 7 homens para um trabalho administrativo na igreja de Jerusalém. Por consenso comum de quase todos os intervinentes, aceitou-se que o trabalho destinado a estes homens era aquilo que veio a ser designado por diácono. Verificamos que a escolha desses homens como diáconos efetivou-se através da imposição das mãos pelos líderes da igreja. Para compreendermos mais claramente este procedimento, é necessário analisarmos sucintamente a estrutura da liderança na igreja local, conforme o estabelecido no Novo Testamento. Essa estrutura básica era extremamente simples. Consistia somente em 2 classes de oficiais administrativos, os anciãos e os diáconos. Para os que estão familiarizados com algumas versões do Novo Testamento, entre elas a King James de 1611, pode parecer estranho haver a par dos anciãos e dos diáconos outras 2 classes de oficiais da igreja, nomeadamente bispos e superintendentes. Contudo, um exame mais atento das palavras usadas no grego original revelará que não é assim. De fato, os 3 títulos bispo, superintendente e ancião são apenas diferentes expressões de um mesmo e único cargo. A palavra bispo deriva do termo grego episkopos. O significado básico e literal desta palavra grega, episkopos, é superintendente. Na versão portuguesa mais utilizada, João Ferreira de Almeida, a palavra é muitas vezes traduzida por bispo e outras por presbítero ou ancião. Por exemplo, embora seja diferentemente traduzida, a palavra utilizada no original é a mesma nas seguintes passagens: Atos 20, 28, 1 Pedro 5:2, Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7. Seja qual for a tradução utilizada, cada termo traduzido descreve um e o mesmo ofício. Se quiséssemos a tradução mais literal e fidedigna da palavra grega episcopos, teríamos de usar superintendente. O exame dessas e de outras passagens do Novo Testamento revela claramente que o título ancião denota precisamente o mesmo cargo que o de bispo ou superintendente. Por exemplo, em Atos 20, 17, lemos que de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Um pouco mais adiante, no versículo 28 do mesmo capítulo, Paulo disse a estes homens: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Assim, confrontando esses 2 versículos, vemos que os 2 títulos, anciãos e bispos, traduziam um e o mesmo cargo. Igualmente em Tito 1:5, Paulo escreve a Tito: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. No versículo 7 do mesmo capítulo, Paulo continua a descrever as qualificações que um ancião deve possuir e diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Por outras palavras, Paulo usa as 2 palavras presbítero e bispo para descrever um único e mesmo cargo. O uso que Pedro faz desses títulos concorda com o de Paulo. Em 1 Pedro 5:2, ele escreve aos anciãos e diz: aos presbíteros que estão entre vós, apacentai o rebanho de Deus,
As mesmas pessoas são chamadas tanto por presbíteros como por bispos. Assim, verificamos que estas três palavras, bispo, superintendente e presbítero, são apenas três títulos diferentes usados para designar o mesmo cargo. Provavelmente o título mais comumente utilizado para tal posição é o de presbítero. A par dos presbíteros, descobrimos, como já afirmamos, os diáconos. Além desses dois presbíteros e diáconos, o Novo Testamento não menciona nenhum outro cargo administrativo da igreja local. As principais qualificações para esses dois cargos são indicados nas seguintes passagens da Escritura: Atos 6, 3, 1 Timóteo 3, Tito 1, 5, 9. Com base nessas passagens, podemos resumir as principais características destes dois cargos. A tarefa primordial dos presbíteros é dirigir e instruir espiritualmente a igreja. É o que revelam as palavras de Paulo em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui os dois deveres principais dos presbíteros são descritos como governar e trabalhar na palavra e na doutrina. Por outro lado, a palavra diácono, na sua forma original, significa servo. Em Atos 6,2, a tarefa essencial dos diáconos é servir as mesas, ou seja, ministrar as necessidades materiais da congregação. Ao agir assim, estavam também a servir os apóstolos. O procedimento para a escolha dos diáconos é apresentado em Atos 6:3-6. Os apóstolos delegam na congregação, como um todo, a responsabilidade de escolher de entre eles mesmos um certo número de homens capazes de preencher o cargo de diácono. Depois da escolha feita, foram levados perante os apóstolos, que primeiro oraram por eles e depois lhes impuseram as mãos. Esse ato de impor as mãos sobre os diáconos abrangia três alvos principais. Primeiro, os apóstolos reconheciam publicamente que aceitavam estes homens como aptos para o cargo de diáconos. Segundo, dedicavam publicamente estes homens a Deus para a tarefa que haviam sido escolhidos. Terceiro, transmitiam a estes homens uma medida da sua própria graça e sabedoria espiritual, necessária à tarefa que iam desempenhar. A esse respeito, é interessante notar que dois desses homens escolhidos como diáconos, Estevão e Filipe, subsequentemente desenvolveram um extraordinário ministério espiritual próprio. Para um registro da escolha de presbíteros, podemos consultar Atos 14, 21-23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vários aspectos dessa narrativa são significativos. Primeiro, a escolha dos presbíteros, como o envio de apóstolos era acompanhada pela oração e jejum conjuntos. A igreja neotestamentária claramente compreendeu que essa era a maneira bíblica de obter a direção e a instrução de Deus na tomada de todas as decisões importantes. Segundo as pessoas a quem Paulo e Barnabé retomavam neste ponto, são primeiro chamadas apenas discípulos. Porém, após a escolha de presbíteros, são descritas em conjunto como igreja. É a escolha de anciãos que marca a transição de um grupo de discípulos individuais para a entidade coletiva igreja. Terceiro, a escolha de anciãos foi da responsabilidade dos apóstolos como representantes da autoridade de Deus. Contudo, eles não se basearam na sua própria apreciação, mas foram os instrumentos do Espírito Santo. Em Atos 20, 28, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes. Segundo o padrão divino, todas as escolhas na igreja devem proceder do Espírito Santo. Em Atos 14, 21-23, não se faz qualquer referência especial à imposição de mãos.
Contudo, a Escritura fornece duas fortes razões para que Paulo e Barnabé de fato impuseram as mãos nos que foram escolhidos como anciãos. Primeiro que tudo, essa escolha respondia exatamente a dois alvos principais para os quais, como já vimos, a imposição de mãos é utilizada em toda a Escritura. Por seu intermédio, os apóstolos recomendavam e separavam os líderes escolhidos da congregação local. Ao mesmo tempo, comunicavam-lhes a sabedoria e a autoridade de que necessitavam para a sua tarefa. Segundo em 1 Timóteo 5, 17 a 22, Paulo está a dar a Timóteo uma série de instruções quanto ao modo de se relacionar com os presbíteros locais. Conclui dizendo: não imponhas as mãos precipitadamente. Embora este alerta seja apropriado para qualquer das diversas utilizações da imposição de mãos, parece provável que Paulo se refere aqui ao uso dessa ordenança essencialmente como um meio de ordenar presbíteros. Isso indicaria que a maneira correta de ordenar presbíteros seria pela imposição de mãos. Para terminar esse estudo, enumeremos os 5 principais alvos indicados no Novo Testamento para a imposição de mãos. Primeiro, para ministrar a cura aos doentes. Segundo, para ajudar os que procuram o batismo no Espírito Santo. Terceiro, para comunicar dons espirituais. Quarto, para enviar apóstolos. Quinto, para ordenar diáconos e presbíteros numa igreja local. Para compreendermos essas 5 utilizações da imposição de mãos, fomos levados a examinar com algum detalhe o padrão da vida e administração diária de uma igreja local, conforme revelado no Novo Testamento. Se resumirmos agora as lições aprendidas nesses 3 capítulos que dedicamos ao estudo da imposição de mãos, vemos que essa ordenança tem uma relação íntima e vital com muitos aspectos importantes da vida e do ministério cristão. Está diretamente ligada ao ministério de cura, como o equipamento dos crentes para um testemunho ativo através do batismo no Espírito Santo, e com o comissionamento de obreiros cristãos especialmente chamados. Está frequentemente associada ao dom de profecia. Também fortalece de 2 maneiras a vida da igreja local: espiritualmente, através da comunicação de dons espirituais, e praticamente através da escolha e aprovação de diáconos e presbíteros. Por todas essas razões, a ordenança da imposição de mãos ocupa logicamente o seu lugar, em Hebreus 6, 1, 2, entre as grandes doutrinas fundamentais da fé cristã, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais esse ensino, que nós possamos colocar, Pai, esse ensino em prática, não somente ouvindo, mas meditando na tua palavra e aprendendo com a tua palavra. E que nós possamos, Senhor, obedecer a tua palavra, que diz que nós não podemos nem retirar, nem acrescentar, nem retirar uma vírgula, nem acrescentar um tio. Salomão também diz em Eclesiastes que tudo que o Senhor fez durará eternamente e nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto o próprio Deus fez para que nós hajamos com temor diante dele. Então, Senhor, que a tua igreja obedeça, Senhor, o que está escrito na tua palavra, que não acrescente nem retire nada. Que possamos, meu Pai, ser obedientes ao que está escrito na tua palavra, literalmente, para que as nossas vidas sejam abençoadas e não amaldiçoadas. Porque a tua palavra também diz que aqueles que não obedecerem ao que está escrito no livro da vida serão amaldiçoados, anátemas. Então, Senhor, nos abençoa e nos livra de toda teimosia, de toda rebelião, de toda e qualquer desvio da tua palavra. Que possamos dar uma morada no nosso coração ao teu ensino, à tua palavra. Que possamos meditar nela, que possamos ser transformados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém.
Senhor, dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causa os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença, infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em